está com ansiedade e começa a ter sintomas físicos e psíquicos que começam a atrapalhar o andamento da vida dela. Os sintomas físicos são: a pessoa começa às vezes suar muito, começa a ter dores de estômago, começa a ter problemas de gastrite, problemas às vezes de diarreia ou problemas de constipação intestinal. A pessoa começa a ter falta de ar, dor no peito, taquicardia, um aperto no peito, aquele nó na garganta, às vezes adormecer um pouco o braço. Ela começa a ter sintomas físicos mesmo, a não dormir direito, às vezes a comer demais ou às vezes não comer. Entre outros, esses são os principais que a ansiedade causa. E como que é feito esse diagnóstico de ansiedade? E se ele não ocorre, se a pessoa não busca ajuda, o que pode causar? Você falou sobre alguns problemas, né? Mas como se dá esse tratamento a partir do momento que a pessoa passa a buscar ajuda? Bom, o diagnóstico é feito da seguinte forma: através de entrevista, de uma anamnese, o psicólogo, o psiquiatra vai começar a verificar como que é a rotina dessa pessoa, como ela se sente frente a situações de problemas ou não. E dependendo das respostas que ela vai dando e às vezes até de sintomas físicos na hora da entrevista, é capaz de ser diagnosticada essa ansiedade. E a ansiedade precisa de tratamento, porque se a pessoa ficar muito tempo sofrendo de ansiedade, vai gerar gastrite, pode gerar uma hérnia de hiato, pode gerar uma úlcera, ela pode ter problemas renais, fora os problemas psicológicos no convívio com a família, no convívio com as pessoas do trabalho. Então, é uma coisa que realmente precisa de tratamento e ser levada muito a sério. Em casos mais a menos, às vezes a terapia já consegue melhorar, mas o ideal é que ela faça um tratamento com um psiquiatra, que ele faça uma intervenção medicamentosa e o psicólogo também vai fazendo elaborar quais são os problemas que aquela pessoa tem, para ela conseguir elaborar melhor aquelas questões da vida dela, para ela conseguir sair dessa crise e se sentir mais equilibrada, mais disposta para fazer as coisas, porque a ansiedade atrapalha muito a convivência social. Muito bem. Isso tem a ver com a dúvida de outra telespectadora, Anice Gomes, do Rio de Janeiro. A dúvida dela é a seguinte, Rosângela: quais outros transtornos podem ser desencadeados a partir da ansiedade? Bem, o transtorno mais conhecido que a ansiedade leva é a síndrome do pânico, que já é uma ansiedade desacerbada, que a síndrome do pânico causa muitos danos à pessoa. A pessoa não consegue sair de casa, não consegue ir trabalhar, não consegue ir numa festa, não consegue andar num transporte público, muitas vezes não consegue andar na rua sozinha, que ela começa a ter ataques de ansiedade que precisam ser controlados através de medicamentos. A ansiedade também pode levar a alguns tipos de vício, a bebida ou o vício em drogas, porque a pessoa acha que com a bebida ou com as drogas aquilo vai acalmar, vai deixar ela menos ansiosa. Pode desenvolver um transtorno obsessivo, de querer fazer limpeza, de querer as coisas muito certinhas sempre, de lavar a mão muitas vezes ao dia, o verdadeiro toque. Que a gente conhece como toque. É. Né? Hoje aqui com a gente a psicóloga Rosângela Correia nos explicando mais sobre a ansiedade. Daqui a pouco a gente vai saber, a partir do diagnóstico, como é feito o tratamento. Bom, daqui a pouquinho a gente continua a refletir sobre esse assunto, um tema super atual, não é mesmo? Ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Não? Tem dúvidas sobre este tema? A Ana Caroline volta daqui a pouquinho, continua conversando com a psicóloga Rosângela Correia. Então você pode participar, se as suas dúvidas não puderem ser respondidas hoje, a gente volta a falar sobre este tema. O telefone da sua participação
0300 1007 940. Estamos acompanhando esse bate-papo da Ana Caroline, trazendo informações importantes com a psicóloga Rosângela Correia. A gente falou agora sobre cuidado com a alma novamente, um passo importante para combatermos a ansiedade. Mas os cuidados médicos, profissionais também são fundamentais para que isso aconteça e seja vencido por quem enfrenta esse desafio. A gente vai continuar recebendo informações. Quem continua conversando, como eu disse, com a Rosângela Correia é a Ana Caroline. Vamos acompanhar. Olá, hoje o nosso assunto é ansiedade. Qual é o momento de buscar ajuda? Bom, nessa parte da nossa entrevista, vamos falar sobre como é feito o tratamento, Rosângela. Como que se inicia essa parte? Bem, Carol, o tratamento se inicia de várias maneiras. A busca de um psiquiatra que auxilie com remédios antidepressivos que a pessoa vai tomar conforme a prescrição do médico. Psicólogo e fazer terapia que vai auxiliar no que causa essa ansiedade, ajudar como que a pessoa lida com as situações do dia dela. E o mais importante, Carol, a pessoa também querer ajuda e querer se ajudar. Como? Hábitos da vida dela podem melhorar muito a ansiedade. Diminuir o consumo de cafeína, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de cigarro, uma alimentação melhor, com mais frutas, com mais legumes, com menos refinado, tentar melhorar o sono, a pessoa tentar melhorar os hábitos, praticar exercícios. Então, a pessoa que quer se cuidar também tem que se ajudar e não depender somente de remédios para resolver os seus problemas. Aqui no programa Vida Plena, a gente sempre ressalta a importância da pessoa buscar uma vida saudável através da prática de exercícios físicos, através de um bom convívio familiar. Bom, agora tem uma participação da Maria do Socorro. Você viu que o pessoal tem bastante dúvida sobre esse assunto. Obrigada, Maria, pela sua participação. Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. A dúvida dela é a seguinte: essa medicação que você citou pode causar dependência? Há efeitos colaterais? E quanto tempo, em média, leva esse tratamento? Bem, Carol, a dependência, esse tratamento é feito da seguinte maneira. Todos os remédios de fundo psiquiátrico demoram aproximadamente uns 15 dias para começar a fazer efeito no organismo. O tratamento dura em média de 6 a 8 meses. E depois é feito algo que a gente chama de desmame do remédio. Vai sendo diminuindo as doses até a pessoa poder ficar sem remédio. Mas tem pessoas que ficam em tratamento 1, 2 anos, tem pessoas que ficam mais tempo, menos tempo. Depende um pouco também da boa vontade da pessoa. Esses remédios sim causam alguns efeitos colaterais, vai variar de remédio para remédio e vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que é muito importante a persistência da pessoa junto ao psiquiatra, porque alguns efeitos colaterais são dor de cabeça, indisposição, alguns problemas de diminuição da libido. Então, só o psiquiatra vai conseguir dosar esses remédios e quais são os remédios adequados para aquela pessoa. Às vezes, ele não acerta na primeira consulta, a pessoa precisa voltar, mudar a medicação, mudar a dosagem para menos ou para mais. Aí a pessoa vai conseguir manter esse tratamento, mas o tratamento de ansiedade é um tratamento duradouro, não é uma coisa que se resolve em um mês. Mais uma participação é da Brenda Nascimento, aqui de São Paulo, capital. A dúvida dela é a seguinte: em todos os casos é necessário aliar a terapia com a medicação? Olha, Carol, assim, em todos os casos não. Quando a pessoa realmente está com uma ansiedade que está atrapalhando muito a vida dela, seria essencial o acompanhamento psiquiátrico e ter uma intervenção medicamentosa. Quando essa ansiedade é mais para determinados assuntos, às vezes só de trabalho, a empresa está passando por uma crise, a pessoa se sente muito ansiosa somente no trabalho, geralmente a terapia e a mudança de alguns hábitos na rotina da pessoa podem já melhorar bastante essa ansiedade.
Bom, Rosângela, a gente até comentava em off que a profissão do psicólogo tem sido bastante cogitada, está em alta. É um profissional que tem sido buscado com mais frequência. E por que na atualidade nós vivemos tantos problemas de ansiedade? Bem, Carol, assim, 99,9% dos pacientes meus e lá da clínica onde eu atendo têm transtornos de ansiedade. Por que isso? Primeiro, que o mundo anda cada vez mais agitado, as pessoas andam cada vez mais cobradas, principalmente as grandes cidades, como São Paulo, onde estamos aqui localizados. A pessoa precisa ser um bom profissional, um bom esposo, um bom marido, um bom filho, precisa ter competência em muitas áreas. Isso traz muita ansiedade. Esse problema, não só do Brasil, mas do mundo, dessa insegurança econômica, essa insegurança da pessoa não ter trabalho ou ficar sem dinheiro, não poder sustentar sua família, também causa muita ansiedade. Então, as cobranças da vida rotineira causam muita ansiedade. Por isso que psicologia está uma profissão bastante em alta. Quanto mais crise, mais as pessoas precisam de ajuda. E a partir da sua vivência, essa questão da ansiedade, ela pode ser, digamos assim, evitada, prevenida? Bem, Carol, assim, a ansiedade tem um pouco a ver também com a pessoa se sentir segura com relação às coisas da vida dela. Se uma pessoa teve uma criação onde ela foi incentivada a ter autonomia, a ter segurança, ela pode no futuro se tornar um adulto menos ansioso, que saiba lidar mais com as questões da vida dela. Se a criança foi super protegida pelos pais, nunca teve autonomia, a mãe e o pai tinham medo de tudo, o que vai acontecer? Vai formar adultos que não sabem lidar com os problemas da vida. A hora que o chefe cobrar alguma coisa, a pessoa fica desesperada. Então, assim, uma das maneiras de tentar se evitar a ansiedade a longo prazo é criar crianças com mais segurança, com mais autonomia, mais responsáveis pelas coisas, não super proteger tantos filhos, que aí no futuro vamos ter adolescentes e adultos com mais estrutura psíquica para lidar com as coisas. Sendo adulto, é realmente mudar os hábitos com relação à vida, viver mais em família, se preocupar com as coisas mais importantes da vida e menos com dinheiro, com as coisas mais fúteis da vida, mudar hábitos, deixar de fumar, praticar esporte, se alimentar melhor e tentar levar a vida com mais leveza, com mais satisfação e menos preocupação. Com mais tranquilidade para adquirir a vida plena. É verdade. Até porque quando temos uma pessoa que passa por esse problema, tem ansiedade em casa, toda a família é prejudicada, né? É verdade. Bom, esse assunto é muito importante e certamente nós voltaremos a ele em futuras edições. Rosângela, obrigada por suas colaborações e seja sempre bem-vinda ao programa Vida Plena. Carol, muito obrigada, adorei estar aqui, responder as perguntas do público, porque a ansiedade realmente está em alta no consultório, nas clínicas, as pessoas estão com muitos problemas de ansiedade com elas, com a família. Muito obrigada por estar aqui. Ana Caroline, muito obrigada. O nosso agradecimento também à convidada psicóloga Rosângela Correia, falando aí sobre a questão da ansiedade, como identificar os sintomas, em que momento é hora de pedir ajuda. E a gente viu, né, gente, que tem solução, que é possível a gente receber amparo, força, que é possível vencer esse desafio. Esse é o mais importante. Ficou com dúvidas ainda? Não tem problema, é só entrar em contato com a gente caminha suas perguntas à nossa convidada, 0300 1007 940, é o telefone, ou então pela internet, vidaplena@boavontade.com. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho é a hora da nossa aula de artesanato. Já pensou em transformar calça jeans em objeto de arte? Não? A nossa dica de hoje tem tudo a ver com isso. Já voltamos.